brilho do tataravô, é o brilho do olhar do seu filhote. O brilho do olhar do seu tataravô, é o brilho do olhar do seu filhote. Vencendo o tempo, vencendo a morte. E o que aconteceu ainda acontece. Vencendo o tempo, vencendo a morte. E o que aconteceu ainda acontece. E acontecerá, e acontecerá. O seu tataraneto terá o seu olhar. E acontecerá, e acontecerá. O seu tataraneto terá o seu olhar. Não existimos apenas dentro do universo. É o próprio universo que existe dentro de nós. Olhe para o céu e veja a estrela mais distante. O que vemos dela é o passado refletido. O que existiu ainda existe. E o que existirá vai refletir no futuro, sendo o passado, vencendo o tempo, vencendo a morte. E o que aconteceu ainda acontece. E acontecerá. O seu tataraneto terá o brilho do seu olhar. O presente é o reflexo do passado e o futuro é o reflexo do presente. O presente é o reflexo do passado e o futuro é o reflexo do presente. É um espelho que reflete lá na frente. É um espelho que reflete lá na frente. O brilho do olhar do seu tataravô, é o brilho do olhar do seu filhote. O brilho do olhar do seu tataravô, é o brilho do olhar do seu filhote. Vencendo o tempo, vencendo a morte. E o que aconteceu ainda acontece. Vencendo o tempo, vencendo a morte. E o que aconteceu ainda acontece. E acontecerá, e acontecerá. O seu tataraneto terá o seu olhar. E acontecerá, e acontecerá. O seu tataraneto terá o seu olhar. Então, boa noite, Mônica Rosales, boa noite, Celso, que não está conseguindo ligar o som, boa noite, meninas. Boa Estamos noite. aqui, então, começando o novo semestre. Estou com a garganta aqui. Começando o novo semestre, depois de um descansozinho necessário aí que foi, e agora, se Deus quiser, com a corda toda, trazendo essa personalidade incrível que é a Mônica, e ela vai apresentar aqui um pouco disso, mas quem convive com ela, quem tem já o privilégio de conviver com a Mônica já há 8 anos, é, é, um, é uma bênção, sabe? Porque, e não estou nem dizendo sim, assim da Mônica, mas de tudo que
ela fez realizar, né? Tudo que se tornou o sonho da Mônica, né? E do pai da Mônica, né? Como a gente provavelmente vai ouvir um pouco, né? Mas, para começar, antes de passar a palavra mesmo para a Mônica, eu vou passar um videozinho, né, lá da Associação São Joaquim, de apoio à maturidade, para a gente conhecer um pouco, para quem não conhece, conhecer um pouco das instalações. Agora, Mônica, eu acho que a gente precisa gravar um agora sem máscara, né? Esse daqui está com bastante máscara, a gente já precisa passar isso para o passado. Mas vamos lá, vamos então assistir esse filme. Boa noite, Tânia. Saudade de vocês. Então, por aqui, aqui. Ó, se faltar som, alguma coisa, vocês me avisem, tá? Eu acho que a gente está num momento muito bom, porque a sociedade ela está ficando mais velha e cada um de nós tem que celebrar essa possibilidade de viver mais. E aí eu me pergunto, o que a gente quer na nossa velhice? A Associação São Joaquim foi um sonho de um idoso, um empresário que queria deixar um legado. E quando a gente começou a pesquisar por que a empresa tinha esse nome, nem meu pai sabia, que São Joaquim era o avô de Jesus e o padroeiro dos avós. Então estava tudo certo, a associação ia chamar Associação São Joaquim de Apoio à Maturidade. O mais bonito nesse trabalho é ajudar a manter a autonomia da pessoa idosa. Boa parte dos idosos no Brasil vive numa situação de apagamento. Poucas vezes eles são vistos, tanto na necessidade como também nos seus direitos. A gente reconhece que nessa fase da vida, a gente ainda encontra muitas possibilidades e muitas potências adormecidas. A São Joaquim, ela está nesse papel. E vir para cá e, por exemplo, aprender a tocar um instrumento, a cuidar do seu corpo, a ter um espaço de troca, de conversa, de escuta e principalmente de ser quem você é. Isso tudo eu acho que faz sentido para a pessoa. A gente pode se ressignificar através dessa coerência. É um aprendizado muito profundo, esse entusiasmo de olhar a vida de uma forma diferente. A Associação São Joaquim ajuda a gente a descobrir talentos que a gente tem e que ficaram guardados. Para mim, envelhecer é sabedoria. Aqui é uma aula para mim. Onde a gente pode se exercitar, corpo, alma e mente. Que aqui eu aprendi a viver, aprendi a sorrir, conviver com as pessoas, entender as pessoas. Sou uma pessoa mais serena, mais tipo assim, zen. Eu acho que eu me sinto jovem por isso, né? Tá explicado. A sociedade que a gente quer é uma sociedade que acolhe a pessoa idosa e que consegue gerar convivência, consegue gerar pessoas felizes. Alguém que é visto na sua integralidade é alguém que está mais presente e vai poder na sociedade também se colocar como indivíduo mais presente. Se eu tenho uma pessoa idosa fortalecida, eu vou gerar menos demanda para o sistema de saúde em termos de internações, de investimentos em medicações. O mais importante da vida para mim é viver com saúde, viver com alegria. É uma delícia viver. Quando a gente inclui o ser humano, quando a gente dá pertencimento, dá voz, dá dignidade, a gente faz a nossa parte. O que nós vamos fazer em relação a isso? Em relação aos nossos idosos? O que nós vamos fazer em relação ao nosso envelhecimento que a gente está construindo hoje? E aí uma resposta é que tenha mais espaços em que as pessoas possam viver integralmente esse seu envelhecimento, ter essa oportunidade. Queremos essas possibilidades também? Ao contribuir para a Associação São Joaquim, você pode promover que as pessoas botem mais vida ao tempo.
Oh, beleza. Então, Oi, Ari. Ari, boa noite. Celso, Boa noite, Ari. boa Oi, noite. Mônica. Tudo Gabriel, bem? Tudo Boa bem? noite. Vídeo novo. Esse vídeo eu não conhecia, peguei na metade. Ah, então, depois a gente passa de novo. depois eu passo para Parabéns. vocês o vídeo aí. E então é isso, né? Vocês já viram o produto quase atual, né? Porque eu acho que o produto atual, vou repetir, é sem máscara. E agora vamos ouvir a Mônica, né? Vamos colocar aqui o que ela traz para a gente, que essa nossa live aqui, ela vem do coração, né? Não é nada técnico. Aqui são para as coisas serem feitas, não para as coisas serem perfeitas. Então, mas pode ser perfeito também. Então, vamos ouvir essa trajetória, vamos ouvir o que a Mônica sente disso. Agora é desfrutar. Beleza, muito obrigada pelo convite, Sérgio. E, pessoal, me sinto muito em casa, porque todos vocês, acho que quase todos já foram na associação, né? Quem nunca foi lá daqui? Eu Porque a nunca gente fui. teve já algumas reuniões lá, né? Tá. Tem uma que é de Florianópolis, outra que é do Rio de Janeiro. Eles ainda não foram. Certo. Estão convidadíssimos. Então, antes de começar, eu queria, assim, saber, ouvir um pouquinho de vocês, que tipo de... Quando vocês resolveram usar dispor de uma hora do seu tempo para escutar o que é São Joaquim, o que vocês têm de... Eu preciso acessar os dados do Spotify para poder fazer isso. Opa, Então eu não começou a falar sozinho aqui. Então eu queria saber assim, o que vocês têm de interesse, né, de perguntas. Eu vou falar algumas coisas, claro, mas se vocês têm alguma coisa que fala, nossa, eu tenho muita curiosidade sobre isso, porque a conversa pode ir por muitos caminhos, né? E queria saber se alguém tem algum desejo em especial. Acho que conhecer a história, né? A princípio, eu acho que seria interessante você contar como é que surgiu a instituição. Eu acho que é gostoso saber a história. Legal. Eu também tenho uma pergunta para a Mônica, que é atual. Eu sei que teve um evento lá recentemente, que acho que a Daisy ou a Simone Catalã e fizeram lá, né, se não me engano, com os jovens. Teve uma vivência com um grupo de jovens que eu queria que você contasse. Esse negócio Legal. dos jovens, que foi feito agora, né? Agora, super recente. Super recente. Foi muito legal. Vou falar. Bacana. Isso também é um tema, essa coisa da intergeracionalidade, né, que está acontecendo cada vez mais lá também. É muito bacana frisar esse aspecto, né? Tá. Legal. Então, vamos lá. Eu queria começar falando para vocês que, assim, esse não é um sonho só meu, né? O sonho da São Joaquim foi um sonho assim que começou em família, mas ele logo foi abraçado por várias pessoas. Então, assim, eu acho que o meu papel foi mais de catalisar, né, e juntar pessoas, né, que tinham esse desejo, né, de realizar algum trabalho social com idosos, né, dentro de uma perspectiva integral e mais assim olhando assim o ser humano também com um aspecto espiritual, não só que assim cuidar do corpo e da vida cognitiva, mas assim olhar para o ser humano integral. Então, rapidamente,
um grupo de pessoas se interessou pelo assunto. Então, assim, nós construímos a São Joaquim em grupo, em conjunto, o tempo todo, né? Então, eu, na verdade, o meu papel foi realmente de agregar essas pessoas e fazer esse grande encontro que a gente já teve assim mais de 70 voluntários, né? Mas para fazer esse grande encontro acontecer. E aí eu estava lembrando de um verso que vocês, obviamente, devem conhecer, mas eu vou reler, porque eu acho que é um verso do Goethe que fala muito algo eu senti muito na minha pele, assim. E ele é o seguinte: todos os atos de iniciativa e criação têm uma verdade elementar. Ignorá-la mata incontáveis ideias e incontáveis planos. No momento em que a pessoa realmente assume um compromisso, a providência também se põe em movimento. Todos os tipos de coisa acontecem para ajudar a pessoa, coisas que nunca teriam acontecido de outra forma. Toda uma corrente de eventos resulta da decisão, gerando em seu favor todos os tipos de encontros e incidentes imprevistos e ajuda material que ninguém sonharia que pudesse estar em seu caminho. Seja o que for que você faça ou sonhe em fazer, comece. A audácia tem força, poder e magia. Comece agora. Então, eu acho que realmente assim a força desse sonho, né? O meu pai foi um empresário assim bastante visionário e quando ele tinha 80 anos ele assim caiu a ficha dele que ele queria deixar um legado social, né? E eu sendo a terceira filha e única mulher de uma família libanesa, né? Aí ele pediu para eu ajudá-lo a realizar esse sonho. E aí eu comecei a pesquisar com ele qual que era o objeto assim dele, aonde o coração dele batia quando ele doava. O que ele doava, para quem que ele doava, né? E as doações dele, além de muitas doações para pessoas físicas e organizações, ele falou que que quando ele doava para os idosos, ele sentia uma grande compaixão. E assim, ele falava que dos idosos ninguém se lembra. E que não tinha nada para idoso, porque, na verdade, todo mundo se ocupa muito de criança e de jovem, e dos idosos ninguém se ocupa. E aí, na época, eu lembro que eu morava na Granja Viana, morei 30 anos lá, ainda tenho um pé lá, um bom pé lá. E eu falei que eu faria o trabalho desde que fosse do lado de casa, meu vizinho, e eu sabia que a comunidade Coti Carapicuíba é uma comunidade muito necessitada. Então, que não ia precisar ir para um lugar do outro lado da cidade. E realmente assim, então, em 94, eu tinha 46 anos na época, não, 44 anos na época, eu comecei eu encontrei uma pessoa que tinha ele tinha um olhar, assim, um interesse social, e ele era muito bem, ele tinha uma relação com a prefeitura, com o prefeito, conhecia, tal, de Carapicuíba, de Cotia, então ele me pegava aos sábados e a gente ia dar umas caminhadas, umas voltas, conhecer lugares, e aí eu fui conhecendo as duas cidades, tanto Cotia quanto Carapicuíba. E aí eu acabei conhecendo o CATIC, que era um centro de assistência ao idoso de Carapicuíba, é um centro público, né, municipal, e
E aí eu comecei a fazer um estágio lá junto com a minha colega Maria Lúcia e mais uma ou duas colegas, que aí a gente já estava junto nesse projeto, a gente já fazia reuniões semanais para começar a construir esse trabalho. E a gente foi fazer um estágio lá e a gente viu que Carapicuíba tinha um calor muito grande, as pessoas eram, em grande parte, nordestinas, elas vinham de várias regiões do Brasil, mas em grande parte nordestinas, e elas tinham uma coisa assim muito amorosa. E muito, e assim, também muito, vamos dizer assim, tinha uma vulnerabilidade social grande, e que assim não tinha nada para idoso, nada, só esse centro de convivência que, na verdade, era bem precário, os idosos iam para lá, comiam e tudo mais, ficavam fazendo algum trabalho manual e viam televisão, era isso que tinha lá. E a gente, quando foi, a gente levava oficina de artes, de contos, de histórias, de memórias, de jardinagem, de pintura, então, e a gente começou a ver que eles respondiam muito bem, que era muito legal, que aquilo reverberava para eles, né? E que a gente conseguia ter uma linguagem que tinha acessibilidade, né? Bom, e aí, paralelamente a isso, eu queria falar que vários de nós tinham um pé na antroposofia, né? E então a gente tinha muito essa noção das fases biográficas, né, do momento da vida após os 60, onde o ser humano busca, vamos dizer, está mais livre do seu karma e mais disponível para exercer a sua vida com mais plenitude, com mais liberdade. Então, é um tempo de liberdade. Eu acho que a gente tinha muito na consciência de que a salutogênese, né, que é a gênese da saúde, era um preceito bem importante, né? E para quem não sabe, você sabe o que é salutogênese, gente? Acho que o Sérgio já deve ter falado para vocês, né? Hein, Sérgio? Não sei se eu falei aqui, né, nesse grupo. Eu tenho falado em outros grupos e vai acabar chegando aqui também. Mas você pode dar uma palhinha, né? Eu vou dar uma palhinha. Então, ao contrário da patogênese, que é a gênese da doença, a gente queria trabalhar com saúde, né? E o que gera saúde? Quais são as forças que geram saúde no ser humano? Porque se a gente vai fazer um centro de convivência e a gente quer gerar saúde, o né, que a gente quer que aquilo seja, vamos dizer, que nem a Mariana falou no vídeo, né? Vamos gerar saúde, até porque com isso as pessoas vão ficar muito menos adoecidas, a gente vai precisar muito menos dos recursos médicos e farmacêuticos e dos programas de saúde no geral, né? E vamos onerar muito menos isso do ponto de vista econômico, né? Vamos onerar muito menos o sistema de saúde. Mas, muito para além disso, a gente pensava que a salutogênese, né, ela tem uns 3 princípios que são muito importantes. Uma é assim, que as pessoas tenham uma coerência entre o seu pensar, o seu sentir e o seu agir, né? Então, não adianta eu estar numa crise emocional em casa, trabalhando num lugar que não tem nada a ver comigo e que não corresponde aos meus ideais, e eu ajo, né, de uma forma totalmente incoerente com o que eu penso e o que eu sinto. Isso gera doença.
Então, assim, a gente queria um lugar que fosse belo, que fosse harmonioso, né? Então, assim, a gente prima muito por ter um lugar florido, bem cuidado. Não é feito de bloco de concreto, ele é feito com madeira, com materiais quentes. A gente queria que as pessoas sentissem assim, puxa, esse é um lugar belo que me acolhe, né? Então, isso tem a ver com a salutogênese, né? No sentido de que quem não quer harmonia, quem não se sente bem num lugar harmonioso, bonito, limpo, cheiroso, belo, agradável, todo mundo se sente bem. Então, isso era uma das premissas. Outra era, assim, ter um ambiente que tivesse natureza, porque a relação com a natureza, né, com o verde, com as plantas, com árvores, né, especialmente num lugar que é tão opressor que nem Carapicuíba, né, que não tem árvores, não tem, tem pouquíssimos parques, né, as ruas não são arborizadas, né? Então a gente achou que seria muito importante ter uma área verde, porque esse contato com a natureza ele é bem importante. Depois, assim, o fortalecimento dos vínculos, né? A gente sabe que quando a gente se sente pertencente, vocês são um grupo aqui que tem vínculo, né? Quem não quer um grupo que se sinta vinculado, que sinta irmandade, onde tenha uma vitalidade comunitária? Vitalidade comunitária é um termo do FIB, né, do Felicidade Interna Bruta, e ele faz parte também da salutogênese, né? Lugares que você tem uma vitalidade comunitária, que a comunidade se importa com você, que você sinta que você é pertencente, você colabora com a comunidade, você faz de tudo para aquela comunidade melhorar, isso traz saúde, né? E aí também as festas do ano, né? As festas ligadas às estações e ligadas a não exatamente, a gente não faz parte de uma religião, mas a gente comemora Natal, Páscoa, enfim, as festas do ano. Isso feito de uma forma viva, né? Alegre, viva, que faça sentido. Também é algo que, assim, traz saúde para as pessoas. Então, nosso trabalho sempre foi muito com o ritmo do ano, muito presente, né? Então, assim, a gente começa o ano com a Folia de Reis, daí depois tem o Carnaval, que é um carnaval com marchinhas, que é tão, né, assim, que as pessoas voltam muito para a sua memória. Depois a gente tem a Páscoa, com o grande tema de morte e ressurreição, morte e nascimento. Daí depois a gente passa por Pentecostes, que é uma festa extremamente comunitária, né? É uma festa do futuro. Aí a gente tem a festa junina, que é maravilhosa, depois a gente tem Dia dos Pais, Dia das Mães, depois a gente tem a primavera, e depois a gente tem o Dia dos Mortos, que a gente cultiva profundamente, porque assim, se tem um tema que a gente tem que se ocupar, especialmente nessa fase da vida, é sobre o morrer. O morrer, a morte, sobre os falecidos, né? Então, assim, a gente já teve uma série de pessoas que faleceram e a gente homenageia elas, a gente olha para elas enfim, não só com carinho, mas com que esse ser que passou pela Terra fez de bom, né? O que ele deixou de legado, né? E como que eu vou preparar a minha morte, né? Como que eu preparo o meu território para eu não deixar um fardo para quem vai chegar. E assim, esse foi um assunto
que por muito tempo as pessoas tinham horror quando a gente falava Dia dos Finados, nós vamos fazer um encontro para falar sobre a morte, sobre o morrer e tudo mais. Todo mundo saía correndo. Eles tinham horror. Eles falaram: eu não quero falar sobre isso. Mas com o tempo essa cultura ela aconteceu. E hoje nos encontros sobre a morte vai um número significativo de pessoas, e esse é um tema que é tratado de uma forma menos preconceituosa e mais natural, né? Isso que a gente não fica falando de vida depois da morte, nada disso, tá, gente? De várias vidas, a gente tem um profundo respeito pela religião de cada um, ali a gente é bem ecumênico, então a gente simplesmente traz o tema de uma forma bem natural. E aí, depois disso, a gente tem o tema depois dos finados, a gente ainda tem as pastorinhas, né? Que são uma forma mais folclórica da gente trazer o nosso Natal brasileiro. E aí, com isso, o nascimento, né? Essa criança que quer nascer em cada um, com a pureza, com a delicadeza, né? E a gente faz sempre uns rituais bastante coloridos e com muita dança, com muita música, né? E isso eu acho que é vitalidade comunitária. Então, estou só contando isso porque isso tudo faz parte da tal da salutogênese, né? Que é trazer saúde, trazer ritmo, trazer natureza, trazer vínculos, trazer beleza, harmonia, né? E com isso, por isso que talvez as pessoas se sintam tão bem nesse lugar. A gente nunca fez uma pesquisa, mas a gente acha que, aliás, se alguém aqui tiver algum vínculo com alguém da academia, eu acho que está na hora da gente fazer, inclusive, uma pesquisa que fale, que veja, constate como o colesterol melhora, como a pressão baixa, como a saúde física melhora incrivelmente quando você se sente pertencente e com a sua vida vincular, afetiva, espiritual e física, vamos dizer, alinhada, né? E com coerência, como eu falei para vocês essa palavra anteriormente. Eu tenho certeza que faz uma diferença muito grande. E quem sabe algum acadêmico se interessa por esse assunto, não sei. Bom, mas voltando para a história, então. Então, naquela época, a gente acabou definindo que Carapicuíba seria a nossa escolha. E a gente procurou muito um lugar, era tudo muito feio. Carapicuíba é uma cidade dormitório, assim, bastante feia, e a gente fazia questão que fosse um lugar bonito. E a gente acabou encontrando na aldeia de Carapicuíba, na época, isso fazem 17 anos, tá, gente? Uma casinha que era essa aldeia jesuítica de 1550, por aí. E era uma gracinha, porque você tinha a casinha, que era uma casinha assim, de pau a pique, com aquela grande praça, né? Com uma cruz no meio, a igreja e aquelas outras casinhas. Acho que vocês conhecem a aldeia de Carapicuíba, gente? Vale a pena o passeio. Quem não conhece, vale a pena o passeio. Então, a gente começou lá. A gente tinha uma sala. Era uma salinha só. E a nossa ideia, na época, era fazer centro de convivência, formação de capacitação para cuidadores de idosos, visitas domiciliares e
Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. E o centro de convivência, né? Então, era centro de convivência, capacitação para cuidadores de idosos, visitas domiciliares, e acho que basicamente era isso. Então, a gente tinha uma equipe que ia fazer visitas domiciliares, a gente conheceu a Legião de Maria, as idosas que frequentavam a Legião de Maria apresentaram para a gente idosos que elas visitavam para dar banho e tudo mais, e a gente ia nas casas dessas pessoas, organizávamos assim os remédios, conversávamos, botava um cheirinho nelas, um óleo essencial, passávamos um óleo de massagem nos braços, assim, sabe esse cuidado esse cuidado mais amoroso com escuta. Então a gente fez por muitos anos muitas visitas, e aí acabou que esse grupo que era visitado, a gente tinha 2 dias por semana que eles iam na associação, e ali eles passavam o dia, comiam, faziam uma atividade artística de manhã, faziam um pouco de fisioterapia, se encontravam, e esse era o grupo que a gente chamava de grupo de idosos fragilizados. Esse grupo, lamentavelmente, ele foi interrompido durante a pandemia, porque depois da pandemia todo mundo estava com muito receio por causa da fragilidade deles voltarem e terem alguma questão, né? Então, assim, esse grupo parou, infelizmente. Algumas das pessoas ainda vão, mas de uma maneira mais autônoma, porque antes a gente pegava eles, a gente tinha uma van que ia e pegava as pessoas nas suas casas, e elas, então, passavam o dia com a gente. Então, isso era um dos programas, as visitas, como eu falei para vocês, e depois a gente, logo no começo, então, começou com atividade física. A ideia era a seguinte: a partir da atividade física, isso gera energia, a vida, né? Você bota o corpo em movimento, o seu corpo gera energia, aquela energia que estava estagnada fica disponível, então essas forças etéricas, né, vitais estão disponíveis, e aí se faz trabalho artístico, porque todos nós sabemos que a arte salva. Então a gente trouxe na nossa programação, na medida em que a gente foi se relacionando com vários voluntários, um leque de atividades artísticas. Então, assim, não é que assim, qualquer coisa serve, não. Era assim, atividades físicas, atividades artísticas, porque a arte salva, atividades cognitivas, porque a mente precisa, né, de oxigenação, o tico e o teco precisam trabalhar, então tinham atividades para memória, atividades, oficina da palavra, alfabetização, porque muitas pessoas só estudaram até o 4º ano primário, mal e parcamente. Então a gente, assim, sempre teve esse cuidado de disponibilizar para que as pessoas pudessem ainda na sua velhice essa possibilidade de ler e escrever com uma certa destreza, né? E o mundo se abre para isso, né? As atividades espirituais, vamos dizer, no sentido de proporcionar meditação. Aí tivemos diversas coisas, dependeu sempre da época dos voluntários que a gente tinha. Então, o que eu acho que diferenciou o nosso trabalho foi que não é que era um lugar assim com um leque de um monte de coisa acontecendo. Assim, as atividades tinham um sentido, né? Então, elas favorecem o pensar, favorecem a vida afetiva. A gente tem que entrar em paz
né, trabalhar com as nossas mágoas, limpar, né, essa vida emotiva que muitas vezes ela é uma carga para a gente, né? Se você tem alguém que você precisa perdoar, alguma coisa que você não trabalhou durante as oficinas, você tem na verdade, gente, tudo é motivo para a gente criar rodas de conversas, né? Então, o Sérgio pode falar bem disso, né? Que ele tem já há 8 anos, uma roda de conversas com homens, né? Tudo é motivo para você conversar temas diversos e que acabam criando uma intimidade para que as pessoas tragam os seus sofrimentos, as suas angústias, os seus sentimentos mais profundos, o seu amor, as suas experiências de vida, né, que são extremamente tocantes, né? A gente vê gente humilde que passou por tanta coisa, gente, e que tem uma resiliência, que tem uma fé na vida, um amor pela vida e uma boa vontade, como o Sérgio falou, né? Ele estava falando no sábado, achei tão bonito, que em 8 anos ele nunca viu uma discussão, né, Sérgio? Nunca ninguém levantou a voz, né? Você podia até falar mais sobre isso, mas eu me tocou porque eu acho que isso é uma coisa que acontece lá. As pessoas vão muito com muita gratidão, com muito boa vontade, com muita alegria no coração, e não sei por quê. É como se assim, se entrasse lá e fosse um portal que assim, aqui os meus sofrimentos, minhas dificuldades ficam todas lá fora. Enquanto eu estou aqui, eu me alimento, me nutro daquilo que é verdadeiro, amoroso, que tem a ver com uma bondade essencial que cada um carrega em si. É um portal mesmo, porque não é uma coisa que você precisa pensar isso tudo que você está falando. Você entra. Eu, quando entrei a primeira vez na Associação São Joaquim, eu tinha marcado com a Mônica, porque eu produzia constelações familiares na região, e o local onde eu fazia ficou indisponível. Então, eu já conhecia a Mônica de algumas vivências lá, mas não conhecia quase nada da São Joaquim. E aí me indicaram, não, procura lá na São Joaquim. Então, eu entrei lá, marquei com a Mônica, fui lá, entrei. Na hora que eu entrei, eu já tive um impacto. Incrível, é incrível. Muitos de nós, o Ari já foi lá, a Ana, é uma energia que é totalmente diferenciada. E eu cheguei lá para buscar uma sala para alugar uma vez por mês para constelações, e eu saí com a sala alugada, mas saí também voluntário de lá. No mesmo dia, na mesma hora, porque ali eu cheguei para a Mônica e falei, escuta, como é que é esse negócio de voluntário? Na verdade, eu confesso que eu não fui lá por causa disso, mas que naquela época a minha mãe estava começando a ter a decadência que ela teve. E eu comecei a pensar em ser voluntário em algum esquema de idosos, né? Então, quando eu cheguei lá, eu falei, poxa, eu acho que é uma oportunidade. Isso por um lado. Por outro lado, eu também vi que a base antroposófica que a São Joaquim tem coincide com a minha base antroposófica pessoal, que está no meu trabalho, está nas escolas dos meus netos, só não teve da minha filha porque naquela época eu não tinha isso. Mas então foi incrível isso. No mesmo dia eu entrei lá para procurar uma sala e saí lá com a sala e voluntário. E de lá até aqui nunca houve, né, uma falha nesses encontros. Eu não vou falar agora o que a gente faz, porque não é o tema de hoje, mas é uma roda de conversa, a gente faz passeios também. E
Então, ali, o que eu estava falando para a Mônica, por coincidência, nesse sábado, que a gente teve um evento lá, da comunidade da Granja Viana, e falando isso, né? Falando para a Mônica, não, falando para o grupo ali, que nunca eu vi, dentro dos meus encontros semanais com homens, já teve várias épocas aí, algumas vezes era 5, 6, outras 10, 12. Hoje, agora a gente já está perto de 20 e com uma frequência bem firme, né? Que se encontram toda semana. Nunca vi uma pessoa levantar a voz com outra. E a gente fala de todas as coisas, inclusive, eventualmente, de política, muito eventualmente, porque não é o nosso tema e a gente nem quer que seja, mas, eventualmente, até acontece e ninguém levanta a voz. E aí eu até falei para a Mônica, eu nunca vi ninguém levantar a voz dentro da São Joaquim, com todas essas pessoas que estão lá, que passam lá todos os dias, eh, que recebem aquela energia, aquela hora do lanche, que é uma hora de brincadeira, que é uma hora de dar risada, de desfrutar, e fazer as atividades, são incríveis as atividades, inúmeras atividades aí, desde teatro, dança, ginástica, música, hidroginástica, tem, né, pintura, bordado, tem música, né? Música. Tem uma orquestra lá de 50 músicas que chegaram lá sem nenhum deles ter nenhuma formação musical. E nós temos uma professora lá que é milagrosa também, e ela consegue ter essa orquestra de violões incrível, né? Faz muitos eventos fora da São Joaquim também, lá na aldeia de Carapicuíba, em lugares em São Paulo, metrô, são convidados, né? Para fazer apresentações. É muito lindo. E fora que recebe escolas, recebe para juntar as gerações, né? É impressionante como se produz ali dentro atividades que tenham esse sentido e que engrandecem. Então, a gratidão das pessoas é enorme, é enorme. As pessoas se sentem muito, muito gratas. No nosso grupo, a gente está sempre falando isso, né? Muito, muito gratas pelo que a São Joaquim oferece. E a questão da salutogênese e da vitalidade comunitária é uma realidade, realmente, porque, inclusive, o apoio que as pessoas que têm alguma coisa acabam recebendo. A gente faz muita oração também, eles são muito católicos, principalmente católicos, e, e dentro do meu grupo, que eu conheço mais, são ali todos católicos, e então a gente pegou o costume de fazer uma oração no final por aqueles que estão com alguma saúde debilitada. Tem alguns que já estão com a saúde debilitada, né? E alguns que já se foram, já perdemos alguns, né? E uma pena muito grande, porque, sei lá por quê, né? Morrer, como a Mônica diz, morrer é natural, mas a gente não gosta de perder os rapazes lá. E a gente faz oração, toca violão, eventualmente a gente faz umas rodas de dominó, enfim, já falei demais aqui, né? o espaço aí da Mônica, mas eu acho que a São Joaquim realmente é um espaço do céu na terra, sabe? E é uma coisa assim, convido todos vocês a irem lá e passearem, ele numa hora de café, tomar um café ali, delicioso, né? Que sempre tem, recebe muita doação também, graças a Deus. E é claro, né? Eu já vi a São Joaquim receber inúmeros prêmios, e prêmios em dinheiro, prêmios em materiais, e doações as mais diversas, né?
além das doações pessoais também nos eventos, né? Nos dias de doar, de tudo isso, que a Mônica pode falar também um pouquinho agora sobre esses eventos de doação, mas já ganharam muitos prêmios, muitas coisas. De repente você chega lá, eu cheguei lá outro dia, tem um fogão industrial lá, isso que já tinha um, né? Mas cheguei lá outro dia, tinha mais um lá, assim, pô, o que aconteceu? Ganhamos um fogão industrial enorme lá. Então, todo mundo gosta de doar para São Joaquim. Então, volto com a Mônica. Legal. Uma coisa que eu não falei, mas que acho que é importante, assim, duas ações que a gente fez ao longo do tempo. Uma é que a gente começou a ter influência em outras organizações de Carapicuíba e de Cotia, onde a gente ia e fazia atividades junto a idosos. Então, a gente chegou aí a umas 4, 5 organizações onde a gente levava o nosso trabalho de música, de educação física, de artes, enfim, de contos, e a gente acabava, assim, de alguma maneira, influenciando essas organizações, de maneira que algumas delas, inclusive, acolheram isso, o tema idoso, e se constituíram como organização para trabalhar com idosos. Então, isso foi, de uma certa maneira, uma ação bem-sucedida. Não inteiramente, porque, obviamente, cada um pega o que quer, né? E ali, assim, tinham organizações de vários tipos, e a gente não estava ali também para dogmatizar ninguém, a gente estava ali para trazer um trabalho e oferecer algo que a gente acreditava. Hoje, talvez eu esperasse assim a gente ser convidado, mas na época a gente tinha muito esse impulso de levar o nosso impulso para outras organizações, então a gente batia na porta e oferecia. Hoje, acho que com mais maturidade, acho que é interessante a gente esperar o convite, né? Bom, isso foi uma ação que a gente teve durante vários anos, e a outra é que a gente acabou como um convite, porque a gente tem parceria, convênio público municipal, federal e estadual. Então, uma dos requisitos era a gente ter grupos de cidadania. Então, esses grupos de cidadania, ao longo dos anos, foram se fortalecendo, e hoje nós somos representativos, e muitas vezes presidente e tudo mais, tanto do CEMIC, que é o Conselho Municipal do Idoso, quanto do CMAS, Conselho Municipal de Assistência Social. A gente vai para os congressos, né? Então, assim, a gente tem uma influência nas políticas públicas importante. A associação, ela é uma referência bem importante no município. E agora, sim, nós temos como meta, né? Isso é uma coisa que a gente não sabe fazer direito, que a gente não é muito bom de ficar fazendo merchandising, assim, a gente não sabe se colocar muito no mundo, assim, a gente vai fazendo trabalho e vai sendo chamado aqui, ali, recebendo, de fato, a gente recebe bastante doações, mas a gente, assim, não é conhecido no Brasil, vamos dizer assim. E a gente gostaria de ser mais reconhecido, não por nada, mas é porque a associação tem um legado importante para deixar, né? Então, a gente vai fazendo e, às vezes, chamam a gente... O exemplo, né? O exemplo. É uma referência. A associação é uma referência que ainda precisa ser melhor conhecida, né? Mas a gente não tem muito essa política de ficar o tempo todo aparecendo e não sei o quê, não temos isso,
acho que não está muito no nosso DNA, mas a gente quer se esforçar para isso, vamos dizer assim. Isso é uma meta nossa, a gente até falou na última reunião de conselho que a gente precisava se esforçar para ter mais relação com o mundo acadêmico, para ser mais alvo de pesquisa, para fazer fazer uma divulgação melhor do nosso trabalho, enfim. Essa é uma questão que a gente tem. Porque, de verdade, a gente não quer crescer, né? A gente tem 350 idosos que frequentam lá semanalmente. Nós achamos que esse é um número excelente, porque é uma grande família, todo mundo se conhece, não há necessidade de ser maior, né? Acho que small is beautiful, o negócio é ser pequeno e fazer um trabalho bem feito de qualidade, né? Como que a gente vive, né? Como é que é a nossa vida financeira, assim, né? Hoje, a gente tem uma pizza equilibrada entre doações de empresas, de pessoa física, de nota fiscal paulista, que é muito legal. Aliás, se vocês quiserem doar as suas notas fiscais, ser um doador de nota fiscal paulista para a associação, é muito fácil de fazer. A gente cadastra a pessoa e aí, cada vez que você faz uma compra, você passa o seu CPF e aquela doação de uma microporcentagem vai para a associação, coisa que para a pessoa física não é nada significativo, mas para uma organização é muito legal. Então, assim, hoje o nosso cadastramento está de vento em popa, a gente está cadastrando mais gente para ter mais autonomia nesse sentido. A gente tem convênio como eu falei para vocês, federal, estadual e municipal. Por exemplo, municipal, penas de apenados vêm para a gente, enfim, tem várias coisas. A gente tem o SESC Osasco, que semanalmente entrega frutas e verduras para a gente, assim, mas de boa qualidade, assim, né? Não é orgânico, mas eles entregam muita coisa, biscoitos, café, chá, várias coisas, enfim. A gente tem doação de pessoa física, a gente faz um evento que chama Dádivas, que todo ano é um almoço ou um jantar, que já fizemos 5, começamos durante a pandemia, fizemos 5 e vimos que dá certo, que a gente consegue sim angariar um valor significativo para a organização. Que mais? Aí tem as doações que não são em dinheiro, que são em recursos, né? Em alimentação, em móveis, computadores, enfim. O que vier é bem-vindo, né? Não é tudo que vier que é bem-vindo, porque às vezes vem roupa rasgada também, né? Já chegou lá calcinha suja, essas coisas chegam também, né? Numa organização tem isso, né? O que eu não quero, às vezes, assim, eu não quero para mim e não deveria querer para ninguém, mas chega essas coisas. Hoje chega menos, mas a gente já teve uma época que a gente fazia bazar, a gente fazia um mega brechó. A gente chegou a ter brechó para 10 mil itens, gente. A gente ficava enlouquecido, separando um mês aqueles itens que chegavam, e chegava de tudo, né? Chega coisa quebrada, coisa rasgada e coisas boas também. Mas hoje a gente não faz mais tanta loucura, que a gente não tem mais idade para inventar tanta moda assim. Mas a gente inventa bastante. A última que a gente fez, quero contar para vocês, que isso o Sérgio quinta-feira lá vai gostar. A gente queria fazer um projeto esse ano que envolvesse
todas as oficinas. E aí a gente pediu para eles trazerem fotos deles jovens e deles, ou crianças, e deles hoje. Eu vi no sábado. Você mesmo fez uma, né? Você já viu? Ah, você já se viu. É verdade. Agora você vai ver, já cresceu muito. E aí eles pintaram essas fotos que a gente fez em papel, né? Escaneou. Eles pintaram essas fotos e agora a gente tá com o projeto assim, cola bem na São Joaquim. E eles estão se colando, fazendo lambe-lambe nas paredes da São Joaquim, com fotos de todo mundo bem na entrada. Antes Então, e depois, assim, né? Fotos antigas e novas. Fotos antigas e novas. É divertido isso, né? Porque todo mundo participa, todo mundo se vê, todo mundo quer ser pertencente, então tem uma curtição, uma alegria de estar lá, porque quando eu estou lá, parece que a minha vida se renova e se rejuvenesce, né? E assim, eu esqueço as mazelas, né? É um povo muito sofrido, gente, muita gente. Acho que não vale a pena ficar falando muito aqui, mas muita gente que teve vidas muito sofridas, com extrema pobreza, com extrema, assim, problemas de relacionamento, com maridos que bebiam, ou assim, com trabalhos indignos, enfim, problemas de moradia, de saúde, né? Assim, uma falta de dignidade absurda, né? Que infelizmente o nosso país ele deixa muito a desejar, né? No quesito saúde, educação, pessoas que têm uma educação, sei lá, pela graça que vem para todo ser humano. Então, assim, são pessoas muito boas e tudo mais, mas com pouca educação acadêmica, né? Enfim, então, pessoas muito sofridas e que não tiveram oportunidade de fazer nada na vida, a não ser trabalhar e cuidar muitas vezes de uma penca de filhos e muitas vezes com essa vida afetiva bastante complexa, né? Então, eu acho que a São Joaquim, ela realmente provê esse espaço de saúde integral para as pessoas. Que mais que eu posso falar? Vocês me perguntaram sobre os jovens, né, e sobre intergeracionalidade. A gente já está com um programa já há uns anos de intergeracionalidade. A gente recebe mensalmente uma escola que leva seus alunos lá, alunos de 7, 8, 9 anos, que interagem com os idosos, brincam com eles, fazem atividades conjuntas, bordam, pintam e bordam o set conjuntamente, contam histórias, trocam experiências de vida. Então, isso a gente tem feito com várias escolas. Atualmente a gente está com uma fixa que já faz alguns anos, mas a gente, ao longo dos anos, já tivemos várias visitas de escolas bem interessantes, assim, né? Que realmente valorizam essa questão intergeracional. Aliás, Mônica, não sei Oi? se a Maria Lúcia falou, mas a gente combinou na quinta-feira de juntar a galerinha das crianças dela com os idosos nossos e fazer um evento de Dia dos Pais entre nós ali. Estou sabendo. Muito legal. Bacana, Muito né? legal. E aí, recentemente, Ari, então você me perguntou desse encontro de jovens. Eu não participei integralmente, né? Mas eu tive lá na sexta-feira. Tem um grupo que chama Jovens no Centro, que são um grupo de jovens da periferia, de Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste, de várias comunidades.
eles fizeram um trabalho por uma semana e lá eles foram de quinta à tarde a domingo, eles passaram lá. Eles fizeram Dragon Dreaming, eles fizeram encontros intergeracionais com os idosos, onde eles trocaram os sonhos deles. Eles fizeram um sarau conjunto, onde eles se apresentaram, os idosos se apresentaram, eles fizeram rap, eles declamaram poesia, eles cantaram, os idosos também, por um outro lado. Foi muito legal. Teve uma hora que uma idosa falou assim, olha, eu vivi muitos anos na minha vida e eu passei por muito perrengue. E aí ela contou um pouco da história de vida dela, como tinha sido difícil a história dela, e aí ela falou assim, mas vocês não podem desistir, porque olha como eu estou aqui inteira, e sã e saudável, vocês não podem desistir, vocês têm que trabalhar o verbo esperançar. Ela falou desse jeito, foi tão bonito, e eles agradeceram, foi realmente, e eles, né, quer dizer, esses jovens todos vêm da periferia, e esses idosos também todos são da periferia. Então teve um encontro de, a gente sabe o que vocês estão vivendo, de onde vocês vêm, e a gente já viveu tudo isso, e a gente pode falar, olha, nunca se assim, não sigam o caminho do mal, uma delas falou. Não sigam, olha bem o caminho que vocês vão seguir. Eu passei por muito perrengue, mas eu nunca roubei, eu nunca usei droga, eu nunca isso, eu nunca aquilo, né? Então eu segui um caminho do bem e eu estou inteira aqui. Então isso que eu desejo para vocês. Então foi forte, sabe? Foi bem bonito. Eles foram para a horta juntos. Eu não contei, mas tem uma horta lá que também é um milagre. É uma horta que assim, vocês viram a horta quando vocês foram lá? Não, eu não E não lembro se tinha, naquela época não tinha ainda. Não, vimos sim. Uma delícia a horta. Tinha, eu até vi, vocês punham aqueles ovos no palitinho. Eu Não, você aprendi. viu a horta ali, perto da cozinha, né? Isso. Mas É tem a uma horta horta que eu vi. enorme para trás agora. Não, a gente foi na horta grande. Nós temos foto, eu tenho foto disso. Nós Nossa, vimos, naquela né, época Adi? já tinha? Tinha. Quando a gente Foi foi antes da lá, pandemia, já tinha a horta, né? É verdade, É, verdade. Já muito tinha. legal a Bom, horta. aquela horta hoje, o que está acontecendo? Está sobrando legumes, daí eles fazem vendinha, tem dias que eles pegam lá 30 alfaces, 40 alfaces, aí vende, fazem umas sacolinhas a R$ 1, e aí todo mundo vai lá e avança. É divertido, E é esse divertido. dinheirinho serve para comprar semente, né? Para comprar O muda. dinheiro vai para semente. É isso. Então, Projetos Mônica, muito lindos lá. E o que eu acho bem legal é que a comunidade da Granja Viana acabou abraçando assim, a São Joaquim, né? Então, a gente tem 90% dos nossos voluntários são da Granja, são pessoas muito interessantes. A São Joaquim está bem na, vamos dizer, no, ela está entre a Granja e Carapicuíba, né? Então é de fácil acesso, ela faz uma ponte bem legal entre as pessoas, né? Então eu acho que isso é um ponto positivo também, né? Que ela abraça uma diversidade de pessoas bastante grande. então, Mônica, então agora vamos deixar aí, ver se temos mais perguntas, né, das pessoas, que esse é o tempinho que a gente dá para as pessoas fazerem perguntas. Boa noite a quem eu não dei ainda. Acho que eu não dei para a Ivone, Elizabeth, Ciomara, então vamos ver. A Ana já tem ali a mãozinha levantada. Mônica, não é pergunta, não, mas quando você foi falando do que é
a São Joaquim, as instalações, como vocês imaginaram esse acolhimento. Eu posso dizer que, como visitante, eu me senti realmente super acolhida. Essa questão mesmo de ter madeira, muito verde, ter a horta, é realmente um lugar maravilhoso. E o projeto todo é lindo, então você está de parabéns, todos os que participam, né? Mas essa sensação eu tive também, de estar num lugar assim muito aconchegante. Legal. Obrigada. Bom, posso falar também, né, Frug? Fala, Pode falar? Ari. Fala, Ari. Bom, primeiro, a Mônica é uma pessoa que eu lembrei agora, Mônica, o dia que eu te conheci na virada, em 2017, ali na Bela Sintra, acho que tinha um evento ali que a gente foi. Aí eu falei, vem aqui, Mônica, vem conhecer um grupo que chama Lab 60. Aí participou, super do Lab, né? E, enfim, e aí a gente, depois no Trabalho 60 Mais, a gente foi várias vezes fazer reunião lá. Tem uma festa junina que eu lembro até hoje, que nós fomos na festa junina raiz, tinha fogueira, os idosos, os casais dançando, quadrilha, cantando, né? E a gente colaborou nas barraquinhas. A gente chega na São Joaquim, você tem vontade de colaborar. É automático, é isso que o Frug falou. Parece que baixa um santo assim, e você muda a chave, e você fala, opa, cheguei num terreno com uma aura diferente. A gente sente isso desde a primeira vez que eu olhei, não só as instalações, o cuidado, o capricho, mas a alegria das pessoas que trabalhavam na cozinha. Me lembro das cozinheiras lá, super simpáticas, né? E, enfim, nossa, eu tenho saudades, tenho saudades. Eu acho que uma hora eu vou lá, e a gente tem um grupo aqui que tem tudo a ver com o que você falou, que é o Brincando com os Avós. Um dia eu vou te falar sobre isso, que a gente vai bolar um É negócio um para lugar fazer lá. ótimo para vocês, Pois é, o esse Brincando grupo. com Um os lugar Avós ótimo. tá voltando devagarzinho. Tivemos um problema, porque a pandemia quebrou o grupo, enfim, teve um problema, né? Agora estamos voltando. Agora, eu achei essa vivência que eu fiquei sabendo agora dos jovens, eu fiquei sabendo através da Simone. E ela me contou que eles adoraram realmente ali. Quando ela falou que ia na São Joaquim, eu falei, pô, vocês vão adorar lá. Eu imagino esses jovens, o que eles interagiram com os idosos da São Joaquim, porque não é a São Joaquim não tem comparação, viu, Mônica? Eu acho que é um caso meio único, Por isso tanto que em precisa ser propósito. divulgado, né? Exatamente, tanto em propósito, como em realização, como em resiliência, você mantendo, como tudo lá é meio único. É único e tem que ser, falando em startup, né? Tem que ser replicado. Não sei como ser replicado, na medida do possível. Replicado nos propósitos, replicado no cuidado, nisso que você falou da vitalidade, na harmonia. A gente sente harmonia, sente beleza. A gente entra lá, realmente, só falta ter um hotelzinho ali dentro para a gente. Eu queria ficar hospedado ali uns dias, né? Mas, enfim, é muito gostoso. Eu acho que a tua função agora, Mônica, é realmente, você falou em marketing, mas tem esse lado de marketing do bem, porque é um marketing do bem, no sentido de vocês fizeram tanta coisa legal, vocês têm 20, 30 anos, né? 20, 30 anos de história. Não, 17. 17. Para mim já é 30. 17 anos de Parece história. mesmo. Parece 30. É 17 que vale por 30. E aí vocês têm que realmente divulgar isso para muita gente que não ouviu falar na São Joaquim.
realmente, porque é um benchmark. É horrível falar essas palavras em inglês, mas é um caso de perfeitamente de coerência, isso que você falou, de coerência entre propósito e realização, né? Não é só uma entidadezinha que vai lá, isso que você falou, né? Não, é muito bem bolada, é muito bem realizada, né? Alguém citou ontem, eu já não sei, eu faço tanta reunião, Mônica, mas ontem ou antes de ontem, já nem sei mais, alguém falou em co-criar, co-implantar, co-gerir, co-realizar, enfim, tem todas umas palavrinhas que agora... E vocês conseguiram realizar isso, né? É que a gente fala que é meio que muito raro isso que vocês fizeram, Mônica. E a tua resiliência em manter a entidade... Quando eu fui e vi o livro de colaboradores de vocês, eu fiquei louco. Eu falei, olha quanta gente colabora, né, com a São Joaquim, quanta gente, quantas entidades, né? Então, realmente, sempre que você fala da São Joaquim para alguém, a pessoa já abre um sorriso. É engraçado isso. A pessoa já tem uma memória de algo, como é que o Frug falou? Um espaço do céu na terra. É uma coisa, você fala, num país como o nosso, que não precisamos falar, né? É realmente um case que vocês têm que realmente, o que a gente puder ajudar no Trabalho 60, eu sempre falo, né? De divulgar as coisas boas, né? E eu acho que vocês têm que chegar, por exemplo, na Maturifest, na Expo Longevidade, sabe? Nesses grandes eventos que você conhece, e falar um dia com o Morris, falar, nós temos que falar mais da São Joaquim como um case maravilhoso, na Expo Longevidade, sabe? Não como marketing no sentido de... mas como divulgação de algo extremamente positivo e raro, raríssimo, né? Então, eu acho que vocês estão certas. Tem que procurar eventos grandes e no Brasil tem uma coisinha, né? Se você consegue, Mônica, alguém meio famoso aí, um artista meio global, basta isso, né? O cara começa a falar na rede social dele, uma atriz famosa, um diretor, um ator, um jornalista, fala assim, pô, eu tive na São Joaquim e adorei. Isso aí, porra, meu, isso aí dá um... viraliza, né? Viraliza. A gente sabe o que é o poder dessas figuras, né? Isso é um caminho também que você deve conhecer gente. De repente, traz um jornalista, um ator, um diretor, um escritor, alguém famoso ali, para vir visitar, vem conhecer, né? E esse cara tem um Antigamente tinha o poder Jô de... Soares, era só ir no Jô Soares que pronto. É mesmo, Mas né? eu não sei se esse público que interessa, né? A Mônica que sabe isso Não, melhor, não, porque eu o que eu digo... entendo é a São Joaquim como Frug, projeto de deixa eu só replicar, terminar. né? Deixa eu só Tá. terminar. Teve um Globo Repórter, recente, não sei se vocês viram, sobre longevidade, com a Sandra Nemberg. A Mônica viu. É esse tipo de programa, com a pegada do Globo Repórter que a Sandra Nemberg trouxe, de coisas boas que estão sendo feitas intergeracional, para a longevidade. É esse tipo de programa. Não é fantástico. É tipo o Globo Repórter, que vai falar sobre longevidade e vai usar o exemplo, um case da Mônica, da São Joaquim. Eu acho que isso é um caminho. Lógico que tem Instagram, Facebook, o diabo a quatro. E o boca a boca. Boca a boca é indispensável. Não sei o que você pensa disso, Mônica. Não, faz muito sentido, faz muito sentido. Vamos nessa. Isso é um caminho, é um Vamos caminho. ver, nova fase. Nós estamos indo atrás, estamos indo aos poucos atrás. Agora a gente está pensando, a gente está num momento, a gente resolveu que a gente precisa assim, como é que fala a palavra? Esqueci.
A gente agora precisa botar tudo no papel, tudo que a gente fez, né? Assim, criar esse portfólio. Portfólio, isso é um portfólio mesmo, do que a gente fez, do que a gente faz e começar a comunicar melhor. Merece, merece. Pois é. A gente está em contato com o Mores, a gente deve ir para o Mature Fest. É logo, né? Falando nisso, né? Dia dia 20, 23, 20. E o Sérgio 23, Serapião também faz parte do agosto. Conselho da São Joaquim. Sim. Ana Maria, vamos passar para você, ou Ari? Não, hoje, eu conversando com a Rosângela, da Ite Avó, ela falou que gostou muito de te conhecer, e ela tem muitos seguidores, de repente você até troca umas figurinhas com ela. Talvez Eu ela... conheci ela, porque a gente abriu nós fomos convidados pelo Parque da Mônica para fazer uma parceria, que a Mônica fez 60 anos e eles querem agora abrir para intergeracionalidade. Então, a gente vai começou hoje um programa lá, a lá São Joaquim, dentro do parque. Vamos ver o que vai rolar. Ah, que legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu estive lá na São Joaquim, eu vi muita natureza, adorei conhecer a horta, fizemos uma bela refeição, foi tudo gostoso, mas eu não vi um bichinho. Você não viu os têm macacos que vão lá? Não, eu sei, bichos silvestres, mas vocês já tiveram alguma experiência de interação dos participantes com animais? Já. Já? E como é que foi? Conta para mim. Eles amam bicho, né? Por elas, aquilo seria um zoológico. Elas amam bicho. Uma vez aconteceu uma coisa tão engraçada, gente, foi hilário. Eu tinha uma amiga que ela estava assim um pouco eufórica. E ela estava vindo conhecer a São Joaquim e acho que, não sei se ela bateu num caminhão, alguma coisa assim, de galinhas. E aí ela foi e comprou um monte de galinha do homem, do caminhão, assim, no meio da marginal. Aí ela encheu o carro dela de galinha, escuta isso, que é muito engraçado. Daí me chega na São Joaquim falando assim: eu trouxe umas galinhas para vocês. Aí eu falei assim: mas onde que eu vou botar essas galinhas, né? Porque assim, galinha você tem que ter galinheiro, né? Senão vira uma zona, né? Daí ela falou assim: mas vocês têm muito espaço aí, não sei o que. Eu disse, então, mas não dá para chegar agora com um monte de galinha, com 20 galinhas. Ela falou: então doa. Aí vocês não sabem, assim, as idosas ficaram enlouquecidas, pareciam que elas estavam levando um troféu para casa. Elas botavam as galinhas num saquinho de plástico, amarravam os pezinhos das galinhas e levavam de ônibus para casa. Em 5 minutos acabaram as galinhas. Mas elas ficaram contentes porque a galinha ia virar canja ou porque elas iam ser pet? Não, porque a galinha ia virar canja. Aposto que a intenção de quem doou e quem comprou do caminhão não era essa. Mas essa era a intenção delas. Então, a gente já teve gente que levava cachorro para todo mundo passar a mão, para curtir e tudo mais. Nós temos 2 cachorros lá que são cachorros de guarda, né? Mas eles ficam presos. E de vez em quando aparece um bicho lá assim, mas a gente não tem assim. Temos muitos macacos. E aí tivemos que impedir as pessoas de darem comida para os macacos, porque senão eles já tomam conta do lugar, né? Aí tem aves ali, mais ou menos assim. Legal. Obrigada. Então vamos passar para o Daniel. Olá, boa noite a todos, tá?
Eu acho que vocês não me conhecem, né? Eu caí de paraquedas hoje aqui e achei maravilhosa a conversa toda, o bate-papo. E, e é exatamente dentro da área que eu atuo atualmente, né? Eu sou um pedagogo, sou psicólogo e eu atualmente estou coordenando um núcleo de trabalhabilidade, é um nome até assim, dentro desse novo contexto meio estranho, mas interessante ao mesmo tempo, voltado especificamente para pessoas 60 mais, né? Eu achei muito interessante a fala da Mônica e de todos, assim, todos os depoimentos. E eu acho que isso me enriqueceu bastante no sentido de entender um pouco mais de onde eu preciso chegar para poder contribuir mais ainda para essa faixa etária, né? Digamos que o mercado não vê de forma muito abrangente, mas diante das inúmeras ações que a gente tem tido atualmente, está começando a mudar um pouco o cenário, a gente está começando a ver, não só na questão de porque precisa ver, precisa entender, mas precisa incluir, mas que contar também com a contribuição gigantesca que já foi dada e que ainda pode ser feita, né? Dentro do mix de pessoas de idade, das diversas faixas de idades que existe no mercado de trabalho hoje em dia, né? Então, eu acho que o assunto, o papo todo me ajudou e me instigou a querer conhecer mais a São Joaquim, né? Querer entender exatamente o perfil das pessoas atendidas lá e de ver como que a gente pode, de repente, contribuir para ter uma comunidade mais próspera, mais ampla nesse sentido, né? Não sei se eu falei Obrigada, alguma muito asneira, bem-vindo. né? Não, muito bem-vindo. Gente, é só combinar, vocês são super bem-vindos a nos visitar. Eu costumo ir toda segunda e terça, eu tô lá, Ok. mas o Sérgio tá de quinta, enfim, e aí também, às vezes eu vou de sexta também, dependendo da semana, é só combinar. Independente de eu Mônica, estar só para Hum. perfeito. Só para deixar assim um pouco mais claro, o projeto que eu atuo nesse momento, ele tem uma previsibilidade de 18 meses de atuação, né? Com um foco muito grande, com 18 cursos para capacitação e um acompanhamento e inserção desse profissional. Ou seja, para fazer algo que ele goste muito e que ele precisa só de uma orientação para poder continuar fazendo e, de repente, ter um prazer a mais, uma técnica a mais, a gente vai desenvolver isso, né? Ou, de repente, se ele tiver a necessidade e vontade de voltar ao mercado de trabalho, a nossa ação também está voltada para esse sentido, né? Eu faço parte do Instituto Anima, não sei se vocês conhecem, Ah, que faz parte do ecossistema. Então, assim, eu caí aqui exatamente, eu fui empurrado. Você vai entrar nessa live, nesse bate-papo, vai entender e vai ver como que, de repente, a gente pode chegar em algum ponto de contribuição para isso. O único ponto que ficou um pouquinho assim para mim, que distou um pouquinho do que a gente está projetando, é que a gente vai funcionar dentro de 3 polos específicos, né? E aí eu precisaria ver exatamente se de repente tem uma abertura que eu possa conseguir para a gente também chegar a fazer visitas técnicas dentro de outros núcleos, de outras associações, outros grupos, para poder fazer essa abertura, né? Sim. É muito interessante esse tema do trabalho, né? Muitas pessoas já me falaram assim, puxa, mas assim, os idosos não querem trabalhar, né? Como é que faz, né? Porque são idosos, assim, com poucos recursos, né? Boa parte deles, né? Com Isso. rendas até 2, 3 salários mínimos no máximo. Mas esse grupo particular de idosos, eles trabalham desde os 7 anos de idade, a maioria das pessoas.
Então, eles não aguentam mais trabalhar. Eu Para sei. eles, assim, quando, por exemplo, agora eles fizeram, tem um grupo de mulheres que fizeram bonequinhas. Tá. E aí elas falam assim, pode vender as bonecas, pode vender. E aí o lucro fica para São Joaquim, porque de alguma maneira elas querem se sentir que elas estão doando alguma coisa. Ou se elas Entendi. querem vender, é para comprar um brinquedinho para o seu bisnetinho, ou para alguma coisa Bisneto, neto. para o neto, para o bisneto. Então, elas não têm essa coisa de, mesmo sendo muito pobres, algumas são Sim. muito pobres, elas não têm essa coisa de querer trabalhar lá. E a gente já fez várias tentativas e nunca deu muito certo, viu? Já Entendi. fizemos cadernos artesanais uma época, eram uns cadernos bem legais, e que tinha um grupo que fazia, e aí eles, nossa, trabalhavam muito, tal, no fim, ah, na verdade, assim, o que entrava do dinheiro aí dividido entre todo mundo dava muito pouco, e aí eles acabaram também se cansando. Enfim, não, para esse público não rola muito, para esse em Tá. especial. Sim. Mas eu não acho que isso é o caso para a classe média, eu acho que daí já é outra coisa. É porque, diante das pesquisas que realizamos para poder estruturar o projeto em si, né, a gente só vai onde tem a necessidade, né? E principalmente porque a última empresa que eu atuei foi uma holding internacional e eu tive a implantação naquele momento dos 50 a mais dentro da empresa. E olhando o mercado de trabalho de uma forma geral, hoje em dia você vê quando você chega nos 40 anos, o mercado já começa a fechar algumas portas ou várias, né, para esses profissionais. E aí as empresas começaram a ver nesse ponto. O Instituto, ele entra numa contrapartida totalmente diferenciada. É abrir exatamente a oportunidade de um entendimento, de uma qualificação, de uma requalificação, e aí assessoria para uma nova entrada, inserção, dentro do desejo dele, claro, né? Eu, por exemplo, eu tenho 47 anos, vou fazer 47 anos. Eu gostaria de estar aposentado e não estar mais trabalhando, mas de um lado tem a questão da necessidade financeira de precisar e do outro lado tem a questão de estar inserido dentro de um contexto que faça sentido para minha vida, né? Ajudar as pessoas, contribuir de alguma forma, sempre foi uma premissa para mim muito interessante, né? E aí tem outras pessoas também que eu já tive contato, que eu vejo que tem esse desejo, né? E a gente está atrás dessas pessoas e ajudar. Mas, diferente a isso, a São Joaquim, pelo que você me falou, é muito importante para que a gente possa manter uma socialização e contribuir de outras formas também, né? Exato. Daniel, só uma parte rapidíssimo. Claro. Anota aí, trabalho60mais.com.br. A gente só fala, não é trabalho como emprego, é atividades produtivas e prazerosas, projetos, iniciativas, como esse aqui. Perfeito. Isso aqui é uma atividade produtiva, prazerosa. Sim. Né? Ok. O professor Kleber está com você ou não? Não, eu estou entrando no projeto agora e aí eu estou tá. me familiarizando com tudo, entendeu? Então, assim, eu estou com a Nayane, e a Nayane... A Nayane conhece a gente. Fala com a Nayane. Foi ela exatamente ela é minha gerente direta e ela que falou assim, eu preciso que você esteja aqui nessa live para entender, ver e ver se de repente a gente consegue, de repente, dar as mãos em algum momento, né? Esse é o ponto. Tá. Anotado. Tá certo, tá anotado aí também. Bom, gente, então acho que está na hora da gente dar um descanso para a nossa palestrante e para nós, para nós 60 a mais, né? 70 a mais.
Então, agradecer essa presença da Mônica, de todos vocês aqui mais uma vez, o Ari sempre presente, a parceria da Ana Maria, e todas vocês aí, todos vocês que sempre abrilhantam esse trabalho, sem vocês não existiria. Então, nós temos um acervo de talvez mais de 60 encontros no YouTube. Então, são 50, 60, mais de 60 pessoas e projetos que estão trabalhando por um novo mundo. E a gente depende de que vocês estejam aqui para poder gravar essas lives e deixar esse acervo aí, que eu entendo riquíssimo, de tantas participações especialíssimas de pessoas muito especiais, né? Então, quando como a Mônica falou, quando algum acadêmico quiser fazer um trabalho sobre pessoas que estão fazendo diferença numa transição planetária, eu diria que nós podemos oferecer está lá, né, no YouTube, eu só dou o link lá e essas pessoas podem procurar. E agora a Mônica faz parte também, amanhã a gente baixa esse vídeo e publica. Então, eu agradeço, deixo para a Mônica aí dar as últimas palavras aí. E muito obrigado, e a gente continua aí quinta-feira, e nos encontros do Transition também, e todos os outros, e fora da nossa amizade pessoal. Deixa eu só perguntar uma coisa. Elizabeth, é a primeira vez que você está participando aqui? Você está sem o som. Eu participei no início da pandemia desses encontros. Depois eu estava fazendo muita coisa, acabei ficando muito cansada e eu diminuí. Depois também eu tive o problema da minha cirurgia, eu estava com muita dor, e aí eu não conseguia mais nem pensar em nada, mas agora eu já melhorei um pouco. Um prazer te ver aqui, viu? Muito obrigada. Eu amei esse encontro. Muito bom. Prazer, muito prazer. Igualmente. Gente, eu queria muito Mônica, agradecer. Com você. Oi. Não, Mônica, é com você. Não, eu queria agradecer assim, o tempo de vocês. Eu acho que o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Então, ter dado esse tempo para a escuta, né, e para essa troca é um presente para mim, uma alegria. E muito obrigada pelo interesse, né, na São Joaquim. E mais uma vez, vocês estão super convidados a ir lá e até fazer alguma atividade conjunta, vai ser uma alegria para a gente. Então, agradeço o Sérgio, a Ana pelo convite e a vocês por ter dado o seu tempo para essa escuta. Muito obrigada. Um prazer. Obrigada, Mônica. Obrigado. Parabéns. Beijo. Mônica, a gente se vê, se você for no Maturi, você vai estar lá, né? Você sabe o dia que você vai estar lá, não? Não sei ainda. Que dia que vai ser mesmo? Começa dia 23. Eu vou me informar direitinho. Eu vou em algum dos dias, eu vou sim. Vocês vão estar lá? Vocês vão estar lá. A gente vai estar em vários momentos, né? Mas assim, independente, nada de uma apresentação oficial. A gente está em todos os lugares, em todos os lugares ao mesmo tempo. Já ouviu falar desse negócio? Já ouvi falar. Já ouvi falar. Tudo ao mesmo tempo, né? Maravilha. Tá bom, queridos. Vamos nos ver lá. Tá bom. Um abraço. Muito obrigado, Tânia. Obrigado a todo mundo que escreveu aqui. Tchau, Beijo. Ivone, todo mundo. Tchau, Célia. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Valeu aí. Parabéns, Frug. Mais uma vez, parabéns junto. aí. Obrigado. Tchau. Super legal.